Olá, meus amigos e amigas. Hoje falo para vocês sobre a teoria da interdependência complexa. Nos estudos sobre relações internacionais, teoria política, relações de poder e direitos humanos, temos que nos confrontar com a teoria da interdependência complexa. A teoria da interdependência complexa foi elaborada por dois autores que escreveram obras em conjunto, chamados Robert Keohane e Joseph Nye. Esses dois autores, tentando entender a complexa teia de correlações que se formou entre os países e vem se formando nas últimas décadas, sobretudo no século XXI, dentro de um modelo ou de um regime voltado para trocas econômicas no liberalismo, ele pôde observar que houve uma série de mudanças das relações de forças políticas internacionais históricas que eram vivenciadas até o final do século XX. Com a interdependência complexa, Robert Keohane e Joseph Nye querem nos lembrar, querem nos apontar para pelo menos três grandes alterações no panorama internacional das relações entre países. O primeiro deles é o fim da divisão entre High Politics e Low Politics. As High Politics eram as assim chamadas questões de defesa, questões de Estado, ou seja, tudo aquilo que envolvia a necessidade de um país ou de uma nação se defender. Questões de defesa e questões de Estado, a possibilidade de serem atacadas ou atacados, a existência de ameaças bélicas, enfim. Todas essas questões eram até um certo tempo chamadas de High Politics. E, em contrapartida, existiam as Low Politics, ou questões políticas baixas, menores, que eram todas as demais, as questões que envolviam direitos humanos, meio ambiente, questões como imigração, migração, as demais questões que não fossem ligadas à área de defesa e à área de estratégia, a área militar, por exemplo, eram chamadas de Low Politics. Houve o fim dessa divisão com o surgimento de relações mais complexas, mais fluídas, inclusive entre países que negociam, colocando nessa agenda internacional uma espécie de tabuleiro de xadrez sobreposto, onde interesses de países que têm, por exemplo, maior força bélica, ou que têm um exército maior, ou que têm armas nucleares, ao negociar com países que têm uma grande aparição, um grande destaque na área de direitos humanos, esse jogo de forças acaba sendo dividido e não há mais tanta preponderância de um sobre o outro, porque os interesses se sobrepõem dentro do plano de negociações. Muitas vezes os países que antes eram hegemônicos ou tinham domínio em virtude desse poderio maior, acabam tendo que sentar para conversar com os países que são também grandes players, grandes atores dentro desse cenário das relações internacionais. Outra questão foi a da soberania, que hoje em dia é muito contestada. Se existe mesmo soberania, ou se essa noção que foi construída pelo direito internacional, pelas ciências políticas, pelo direito do Estado, vem sendo cada vez mais diluída, na medida em que certas questões, inclusive de caráter bélico ou de caráter de defesa e de segurança, acabam fazendo com que países ou blocos de países tomem decisões que influenciam, inclusive no âmbito da soberania de outros países. E por fim, um outro elemento que deve ser levado em conta quando do surgimento dessa análise feita pelo Joseph Nye e pelo Robert Keohane, chamada teoria da interdependência complexa, é o fato de que houve no século XXI, diferentemente do que era antes no século XX, a emergência de uma série de atores não estatais. Se antes, no plano global do poder político, sob a égide do liberalismo e do capitalismo, nós tínhamos forças que não eram equivalentes,
países que tinham uma capacidade maior, inclusive do domínio político, do domínio bélico, do domínio econômico do panorama mundial, em detrimento a outros que não eram tão robustos. Hoje nós temos atores que não são só os estados, que não são só as nações. Nós temos também atores que são particulares. Nós temos entidades não estatais, grandes conglomerados internacionais, grandes forças econômicas que são constituídas por empresas, portanto, pela ordem do particular, pela ordem do que é privado e não pela ordem do que é público ou estatal. Grandes atores na cena econômica mundial, inclusive em diálogo e em negociação com estados, interferindo direta ou indiretamente em uma série de decisões que esses países ou blocos econômicos ou blocos políticos tomam. Nós temos, se pudermos citar, grandes forças econômicas como conglomerados, marcas, né? Atores não estatais como empresas como a Apple, como a Coca-Cola, ou como empresas na área de petróleo ou na área de gás, grandes construtoras na área de engenharia civil, petroquímicas, petrolíferas, enfim, uma série de empresas na área de tecnologia, empresas na área de comunicação que detêm um poderio imenso, inclusive tendo relações com estes países, com estas nações, mostram para a gente o que esses autores quiseram chamar de teoria da interdependência complexa no âmbito do liberalismo. A teoria da interdependência complexa, portanto, nos mostra que cada vez mais temos o fim da divisão entre high politics e low politics e que o tabuleiro de xadrez hoje encontra-se com sobreposições, ou seja, interesses dentro dessa agenda internacional que são sobrepostos. Interesses de estados, interesses de particulares e interesses diversos dos blocos econômicos na mesa de negociações. E mais ainda, para fechar, a emergência de atores não estatais. Portanto, cada vez mais nós temos uma teia de relações complexas e que mostram que não se pode mais negociar sem levar em conta interesses outros, não só estatais, mas de empresas, de grupos e de corporações privadas, particulares. E, da mesma forma, os estados não podem tomar decisões unilaterais, desconhecendo a capacidade dessas mesmas decisões afetarem direta ou indiretamente outros países, inclusive países que são parceiros, que são amigos ou que têm relações estreitas entre si. O que leva a compreender melhor que hoje em dia é quase impossível não haver dentro de uma tomada de decisão perdas e ganhos. Nessa relação de interdependência complexa, dentro do liberalismo nós temos sempre perdas e ganhos. Portanto, numa relação de dependência, numa relação de dependência cada vez maior entre os estados e dos estados para com as corporações, para com os agentes não estatais, para com os atores não estatais, nesse plano de interesses sobrepostos nas relações internacionais. Eu espero que vocês continuem a nos acompanhar aqui no nosso canal. Quem porventura não seja inscrito, vá lá, inscreva-se, dissemine estes nossos vídeos, siga-nos também nas demais redes sociais, acompanhe nossas atividades e curtam os vídeos que porventura vocês gostarem e queiram dar a continuidade ao nosso trabalho com esse apoio direto que eu recebo de vocês. Até o próximo vídeo. Bye!